Eu imagino que você já tenha tentado emagrecer de muitas formas, usando muitas estratégias, indo atrás de chá Y, chá X, ou então usando outros métodos, mas nada disso conseguiu trazer sucesso nas suas tentativas frustradas de emagrecer. Talvez você esteja cometendo um desses 5 erros que estão te impedindo de conseguir seu objetivo, que é emagrecer. Então fique até o final do vídeo e descubra quais são esses 5 erros. O primeiro erro que pode te impedir de emagrecer é o consumo exagerado de calorias. Quando nós falamos de emagrecimento, nós precisamos entender que o emagrecimento tem a ver com a quantidade de calorias que se ingere versus a quantidade de calorias que se gasta. Então, uma pessoa que precisa emagrecer, ela precisa diminuir a sua ingestão calórica, ou seja, precisa ingerir uma quantidade menor de calorias e gastar uma quantidade maior dessas calorias. Então, sempre essa balança ela vai funcionar dessa forma. Não importa se você já tentou emagrecer tomando algum medicamento ou fazendo alguma coisa, mas se você não controlar a ingestão de calorias e não aumentar o gasto dessas calorias, você não vai conseguir emagrecer. Então, não cometa esse erro. Você precisa diminuir essa quantidade dessas calorias e aumentar o gasto. Muitas pessoas até consomem alimentos saudáveis, consomem alimentos bons para a saúde, mas por que não conseguem emagrecer? Porque estão ingerindo uma quantidade exagerada de calorias através do consumo desses alimentos. Então precisa ter esse controle. O segundo erro que pode te impedir de emagrecer: consumir açúcar simples em quantidade exagerada. O consumo regular de alimentos ou do próprio açúcar simples adicionado. Isso é algo muito importante, eu gostaria que você ficasse atento, porque quando eu falo de açúcar simples, eu estou me referindo não só ao açúcar da cana, que é a sacarose. E infelizmente as pessoas têm o hábito de ingerir muito açúcar durante o dia. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, ela permite que o consumo de açúcar, a recomendação é que o consumo de açúcar simples, ou seja, esse açúcar de adição, não seja superior, ou seja, não exceda os 25 gramas diariamente. 25 gramas de açúcar é menos de 2 colheres de sopa, que o indivíduo ele pode ingerir durante o dia, e isso não trará teoricamente mal para ele. Um indivíduo normal, saudável. Só que infelizmente nós temos que lembrar de uma coisa: vários alimentos industrializados eles já contêm uma quantidade muito grande de açúcar na sua composição. Às vezes, ao consumir um tipo de alimento específico industrializado, você já está consumindo uma quantidade bem maior do que os 25 gramas de açúcares simples. E esse alimento industrializado, a indústria adiciona muito açúcar a ele. Então, um exemplo disso: o achocolatado, que muitas pessoas amam, muitas pessoas gostam de comer. O achocolatado, ele é 75% açúcar e apenas 25% cacau. Não importa a marca. Então, quando você consome uma colher de sopa, que equivale a 20 gramas de achocolatado, 15 gramas são açúcar e apenas 5 gramas dessa colher é cacau. Então você já está consumindo 15 gramas de açúcar. Então, se você consumir 2 colheres de sopa de achocolatado, você já consumiu os 30 gramas de açúcar, que são superiores aos 25 gramas. Então você já está consumindo muito açúcar simples. Agora pensem comigo, as pessoas não consomem só 2 colheres de sopa de achocolatado por dia. Assim, eu estou me referindo aos alimentos que contêm muito açúcar. Então as pessoas não consomem só achocolatado que tem açúcar. Então, as pessoas consomem achocolatado. Muitas pessoas ainda adicionam açúcar aos seus sucos. Vamos fazer um vídeo sobre o suco natural também, aguardem. Vamos estar produzindo esse conteúdo para saber se de fato o suco natural é saudável. Poxa, doutor Augusto, mas como assim? Vamos estar produzindo conteúdo também sobre isso. Você que precisa emagrecer, você deve controlar essa ingestão desse açúcar simples, é importante. Então evite esses alimentos industrializados. Só citei o achocolatado, mas nós temos o refrigerante. Para você que não sabe, um copo de refrigerante contém 7 colheres de açúcar, 7 colheres de chá de açúcar, é muito açúcar adicionado. Biscoito recheado é 60% açúcar. O sorvete é composto basicamente de açúcar e gordura, então é muito calórico.
Esses sucos, os sucos que vem de caixinha, né, de várias marcas, que alegam ser mais naturais, serem feitos com a quantidade maior de polpa de fruta, mas também contém muito açúcar. É importante controlar esses alimentos, porque o açúcar simples ele realmente promove uma oferta de calorias muito grande para a pessoa, e por conta desse tipo de nutriente, digamos assim, de substância, melhor dizendo, isso impede a pessoa de emagrecer, porque você vai estar ingerindo essa quantidade absurda de açúcar simples, o organismo usa esse açúcar para produzir energia, e o restante desse açúcar, esse excesso que o organismo não precisa, isso vai se acumular em forma, sabe de quê? De gordura corporal. E assim você vai estar ganhando peso paulatinamente, continuamente, e isso vai impedir o seu processo de emagrecimento. Você pode estar fazendo exercício, muita coisa, mas se você estiver ingerindo uma quantidade de calorias grande, principalmente provinda de açúcar simples, você vai ter cada vez mais produção de gordura. Chegamos ao terceiro erro que te impede de emagrecer, que é pular as refeições. E isso é muito importante, que você não cometa esse erro. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas, quando buscam um emagrecimento, as pessoas logo acabam por pular refeições. Geralmente as pessoas deixam de jantar. Mas não faça isso, porque isso atrapalha demais o processo de emagrecimento. Algumas pessoas deixam de tomar café também. Algumas pessoas se privam de algum tipo de alimento específico. Isso não é saudável, não vai promover emagrecimento, pelo contrário, vai te fazer engordar ainda mais. Por quê? Porque quando você pula uma refeição, geralmente, digamos que uma pessoa pula o café da manhã. Quando essa pessoa chega no momento do almoço, como ela não comeu na refeição anterior, ela vai chegar com fome muito grande. A fome dela vai vir dobrada ou triplicada, e ela vai ter uma tendência de consumir uma quantidade exacerbada de alimentos e alimentos calóricos. Por conta desse consumo excessivo desses alimentos, a pessoa vai ingerir mais calorias e assim não vai ter a tendência de engordar mais. Outro aspecto também envolvido nesse processo de pular refeições, que acaba atrapalhando o emagrecimento e, na verdade, proporcionando um ganho ainda mais de peso à pessoa, é porque quando você se priva de alimento, é como se o cérebro entendesse que essa pessoa que está deixando de comer, ela estivesse em um local hostil, passando fome. Por isso o cérebro ele fica com aquela tendência de todo alimento que você for comer posterior àquele período de jejum que você ficou com fome, o cérebro vai fazer questão de que todas as calorias desse alimento sejam absorvidas e armazenadas em forma de gordura. E assim você vai estar, ao invés de emagrecer, vai ter a tendência de ganhar mais peso ainda. Quarto erro que pode te impedir de emagrecer: o baixo consumo de fibras alimentares. Então, as fibras, elas são substâncias muito importantes para o nosso organismo. Elas regulam o metabolismo das gorduras, do açúcar. Quando o indivíduo ele tem uma alimentação rica em fibras, as fibras elas diminuem a absorção de gordura e de açúcar e assim promovem esse efeito emagrecedor. Então, você que precisa e você que deseja emagrecer, você não pode cometer esse erro de deixar de comer as fibras alimentares. E por quê? Como é que a pessoa pode estar cometendo esse erro? Consumindo os alimentos refinados e não dando preferência aos alimentos integrais. Porque as fibras, elas são substâncias que estão presentes majoritariamente nos alimentos integrais, como aveia, trigo integral, arroz integral, centeio, granola, as sementes como semente de chia, semente de linhaça, semente de gergelim. Então, para você realmente ter um emagrecimento eficiente, você precisa ingerir fibras alimentares numa quantidade ideal. E essa ingestão ela tem que vir pelas trocas. Você tem que evitar os alimentos refinados e dar preferência aos integrais. Além disso, aumentar o consumo de frutas e verduras cruas, principalmente as verduras, as saladas, porque as verduras cruas também têm uma quantidade interessante de fibras e vão auxiliar nesse processo de emagrecimento eficaz. E por fim, chegamos ao quinto erro que impede muitas pessoas de emagrecerem, que é o sedentarismo, a falta de exercícios físicos. Vocês lembram que o primeiro erro que eu mencionei foi que a pessoa não controla a sua ingestão calórica. E além de não controlar a ingestão calórica, as pessoas não gastam as calorias já acumuladas.
Você que precisa emagrecer, você que está em estado de obesidade, você que está acima do peso, você deve entender que você deve fazer uma reeducação alimentar, você deve reduzir sua quantidade de calorias, consumir mais fibras, mudar a alimentação, mas você deve já gastar as calorias que já estão acumuladas em forma de gordura. E como é que se gasta, faz esse gasto calórico para ativar a perda de peso? Através dos exercícios físicos. Você pode fazer uma musculação, procurar academia, ou mesmo fazer um exercício aeróbico, fazendo uma boa caminhada diária ou uma corrida leve. Isso vai aumentar o seu gasto calórico e vai auxiliar grandemente no seu processo de emagrecimento. Então vocês percebem que se você cometer um desses 5 erros, isso vai realmente atrapalhar grandemente seu processo de emagrecimento. Deixe nos comentários se você já tentou emagrecer, mas o que foi que aconteceu, se você já cometeu algum desses erros ou você estava tentando emagrecer, mas estava realmente cometendo um desses 5 erros. E conte a sua experiência, deixe sua dúvida, que nós também vamos estar respondendo os seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, de também ativar aquele sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, é muito importante essa interação sua com o vídeo, porque quando você interage com o vídeo, o YouTube reconhece que esse vídeo está sendo útil, as pessoas estão interagindo e por isso ele acaba recomendando para mais pessoas. Então eu conto com a sua interação, compartilhe o vídeo com seus amigos, alimente-se bem e viva melhor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.